Hoje eu estava pensando um pouco sobre esse tempo que a gente tem. Eu até coloquei no boletim o medo que eu tenho da religiosidade. Eu e vocês podemos estar aqui agora, ouvir todo domingo, simplesmente como uma expressão de religiosidade. Você pode vir aqui, você pode cantar, você pode falar graça e paz, você pode dar oferta, você pode ler o texto bíblico, você pode fechar os olhos quando alguém ora. Tudo por religiosidade. E não ter vida. O Hélio hoje pela manhã trouxe uma palavra e disse, quando nós dizemos graça e paz, quando você vem dizer para nós, para aqueles que creem, eu creio em Jesus, a gente vai receber isso como verdade. Mas só que a sua segurança, a minha segurança não está no fato de alguém me considerar como irmão. A minha segurança e as suas seguranças têm que estar pautado numa experiência genuína de conversão, de que você tenha realmente crido em Cristo, no Evangelho, sido salvo. Você tem a certeza absoluta, uma certeza de que ninguém possa tirá-la. Não porque as pessoas nos consideram irmãos, mas porque eu e você um dia cremos no Evangelho. E minha oração é que você tenha certeza que o Espírito Santo tenha revelado, porque só Ele pode fazer isso, o Evangelho a você. Você tenha crido, se arrependido de seus pecados, se arrependa deles quando comete contra o Senhor. Não se engane. Que o Espírito Santo não permita que você seja enganado por religiosidade. Nós estamos caminhando no Evangelho de João, no capítulo 14. Nós estamos lá com os 11, aqueles 11 irmãos em Cristo. Aquele que nunca creu já havia saído. Ele era, como João escreve na sua carta, era dos nossos, mas saiu, o que prova que ele nunca foi. E nós estamos ali sentados alguns domingos aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor Jesus nos ensinar. Ele está ensinando os discípulos, mas ele, em sua soberania, sabia que um dia aquelas palavras que ele ali dizia chegariam até nós hoje. Isso é grande demais, mas é verdade para aqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus. Ele está ensinando aos apóstolos e a nós doutrinas, fundamentos da verdadeira, porque há muitos falsos evangelhos, da verdadeira fé cristã, do verdadeiro evangelho. E eu queria então meditar com vocês, eu coloquei essa expressão aí, que eu vi numa camiseta de alguém, fui fazer uma pesquisa e vi a camiseta várias, eu amo Jesus, ou I love Jesus, fala em inglês. E a questão é, será que eu, Marco, realmente amo? E você que professa a Cristo, será que você ama realmente a Cristo? Nós estamos em um tempo em que somente há basicamente dois ou um texto bíblico para todo mundo hoje. Deus é amor. Deus é amor, e isso significa que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não preciso nem crer nele, que eu não preciso nem crer em Jesus, porque Deus é amor. Em um tempo em que as pessoas, eu amo Jesus, a igreja evangélica ama Jesus, fazem carreatas para Jesus, passeatas, eventos para Jesus, mega eventos, dizendo eu amo Jesus. Mas a gente precisa entender o que é amar Jesus, não a partir de um sentimentalismo humano, passageiro, mas à luz do que a Bíblia diz que é amor, que é a palavra de Deus. Amor não é um sentimento.
não é aquilo que a gente aprende pelos conceitos desse mundo, paixão. Tudo isso não tem valor algum, isso acaba. O amor é à luz da palavra, uma disposição da vontade. E que em termos de amor a Deus só é possível quando alguém crê em Cristo. Caso contrário, nós vamos ver, não, as pessoas não amam a Deus, elas sequer querem saber dele. E nós vamos ver nessa série de estudos hoje apenas um versículo. E é um versículo que os irmãos que estão conosco desde o início aqui já ouviram eu tratar várias vezes, porque eu creio que eu fui despertado para ele aqui, não porque na comunidade, mas meditando na palavra, lendo esse texto, como ele foi falando comigo, ele sempre fala comigo, e nós estamos estudando o Evangelho, expondo verso a verso, chegamos esse texto mexe comigo. Ele é um verso somente, mas ele é muito profundo, e ele tem claras implicações do que cremos, teológicas e práticas para a vida. É o que o Senhor diz em João capítulo 14, verso 15. João capítulo 14, verso 15. Lembre, ele está falando isso para aqueles 11 homens que criam nele e para nós hoje. Ele está falando a poucas horas da cruz. O Senhor Jesus disse para eles e para mim e para você que professamos a Cristo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No último domingo, pela manhã, nós vimos a pergunta do perito na lei: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Lucas capítulo 10, verso 25. E Jesus, então, nós vimos a resposta do Senhor Jesus, ele respondeu com uma pergunta: o que está escrito na lei? E aí então o perito responde, lá no versículo 27, Lucas capítulo 10, verso 27, nós ouvimos a resposta daquele homem que conhecia tudo de Antigo Testamento, era um perito. Essa tradução da NVI é muito boa. Ele tinha muito conhecimento teológico das Escrituras, mas não tinha vida. E aí então Jesus disse: o que está escrito aí na lei que você conhece? Ele respondeu, o homem: ame ao Senhor, o seu Deus, e eu destaquei aí, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui é um dos textos que nós estávamos estudando recentemente sobre a questão da dicotomia e tricotomia. Esse é um dos textos que mostram, por exemplo, que essa dicotomia, alguns acreditam que o homem ele é dividido em corpo e alma e espírito, e outros dizem que não, é o corpo, alma e espírito, são 3 partes. Esse é um dos textos que mostram que essa divisão ela não existe, não tem esse objetivo de fazer essa distinção tão clara, porque ele não está falando que o coração é uma parte, o coração, o órgão, e a alma é outra parte, a força e o entendimento. Está falando assim: ame a Deus de todas as suas forças, com todo o seu ser, é isso que ele quer dizer. Em outras palavras, a lei de Deus diz assim: ame a Deus acima de tudo e todos, com todo o seu ser, sempre, a toda hora, a todo momento. Ame o seu próximo, abra mão da sua vida, dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas vontades, enfim, de você mesmo, por pessoas que Deus coloca à sua volta. O próximo são as pessoas que Deus coloca à nossa volta. É isso que Deus manda. E é isso que nunca ninguém fez. Ele leu o texto, lembra, nós mostramos lá dos filactérios que ele tinha aquilo na mente dele, ele sabia, e aí então ele diz o texto de cor, e o Senhor Jesus, versículo 28, diz então: você respondeu corretamente, faça isso
e viverá. Você perguntou, como eu faço para herdar a vida eterna? Então, faça isso que você acabou de ler e você vai para a vida eterna, você vai para o céu. Jesus está dizendo, obedeça desta forma, que você acabou de ler, totalmente, a todo momento, em todas as ações, no que você vê, pensa e ouve, e então você vai para o céu. Nós vimos que Jesus não está ensinando salvação por obras, porque pelas obras da lei ninguém vai ser justificado diante de Deus. Porque a lei de Deus é de Deus, o padrão dela é muito elevado para nós, é inatingível. Por isso que os discípulos perguntaram, lá em Mateus, nós vamos ver, 19:25, nesse caso, Senhor, quem pode ser salvo? Porque isso aqui é muito elevado. E ele diz o quê? Ninguém. Aos homens isso é impossível. Mas o que ele diz? Mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Crê ou não crê? No quê? No Evangelho. Jesus estava explicando a impossibilidade da proposta de alguém ser salvo por obedecer. Todos nós, a Bíblia diz, é clara, nascemos. Hoje o Hélio trouxe um texto que eu jamais tinha me atentado, de como uma das verdades que mostram que nós nascemos em pecado. Ninguém busca a Deus. O homem não teme a Deus. O homem não obedece a Deus plenamente. Quando pessoas sem Cristo, por exemplo, a Bíblia diz, não darás falso testemunho, não minta. E alguém para de mentir, sem Cristo, para Deus não vale nada aquilo lá. Ela pode até obedecer, mas para Deus não vale nada. Então, quando pessoas sem Cristo obedecem uma lei de Deus, elas não significa que elas estão amando a Deus, que elas estão buscando a Deus, porque ninguém busca a Deus. E aí então, para nós que cremos, se você crê no Evangelho, nem mesmo o mais santo de todos os cristãos jamais obedeceu plenamente o que nós lemos aqui, de como Deus espera e exige que nós o amemos e ao próximo ninguém. Mas ainda assim, ouvimos o que o Senhor Jesus disse aos seus, João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Mas como, Senhor? Eles são inatingíveis. E aí eu quero ver com vocês algumas verdades deste versículo, desta ordem. Dada ao Senhor, não para o mundo, entenda, Jesus está falando para cristãos, Ele não está falando para pessoas que não creem no Evangelho, Ele está falando para nós que um dia fomos convertidos. Se você me ama, me obedeça. Jesus está dando uma ordem para todos aqueles que realmente creram, que nasceram de novo, que foram regenerados, justificados. E eu queria ver com vocês 3 questões. Primeiro, quem ama a Cristo? Por que, se eu que hoje digo que amo a Cristo, então eu devo obedecê-lo? E dentro do texto, quais os mandamentos que o Senhor diz? Porque há mandamentos na Escritura que nós não mais devemos obedecer, sim ou não? Nós hoje, por exemplo, não temos que guardar um dia santo. Alguns que se professam cristãos colocam isso no mesmo nível da cruz. Não. Nós estávamos hoje no almoço, lá estava bem interessante, que era feijoada, né? Tinha carne de porco, estava o debate lá, come ou não come, era brincadeira, né? Não, mas Deus o mandou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, aqui uma realidade que apontava para a cruz, Cristo veio que não tem mais nada a ver, você pode comer, eu não como, não gosto. Então, o que o Senhor Deus, quando Jesus disse, obedeça, do que ele está falando? Quem ama a Cristo é o primeiro ponto. Irmãos, como é importante nós entendermos, estava conversando na hora do almoço com o irmão Carlito, a gente estava batendo um papo sobre isso. Quem ama a Cristo? Preste muita atenção. Naturalmente, não há um único ser humano que ama a Deus. Nenhum.
Naturalmente, do nosso nascimento natural, não há nenhum homem ou mulher que ame a Deus. Ninguém ama a Deus. Entenda isso. Não é porque eu estou dizendo, porque nós vamos ver como Deus diz isso em sua palavra. Mas as pessoas falam do amor a Deus, não falam? Sim, mas é falso, é mentira, se não tem Cristo. Mas essas religiões que buscam a Deus de tantas formas, falso, mentira. Mas como é que o homem natural, o mundo, não é que não ama, odeia a Deus. O homem não tem interesse por Deus. Mas qual então é o sentimento que o homem tem por Jesus? Veja, não é o Jesus inventado. Há hoje falsos profetas na internet, falsos pastores de denominações que tradicionalmente pregavam o evangelho, que anunciam um outro Jesus. Nós estamos falando do verdadeiro Jesus, do Jesus da Bíblia. Não o Jesus inventado pelo evangelicalismo, mas o Jesus da Bíblia, o verdadeiro Jesus. O que Jesus diz que o mundo sente por ele? João, capítulo 15, versículos 18 a 19. Isso não é popular, não é politicamente correto, mas é a verdade a respeito de cada ser humano que já pisou sobre a face da terra sem Cristo. Se você não crê em Cristo, você pode participar dessa igreja aqui, sem crer, você não ama Deus, você o odeia. Se o mundo vos odeia, Jesus está falando para os genuínos cristãos. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. O mundo quem é? Não o mundo, o planeta. O mundo são todas as pessoas que não creem em Cristo. Todas as pessoas que não creem em Cristo, qual é o sentimento delas por Cristo? Odeia. Quem está dizendo? Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. O Hélio trouxe hoje. Se você é um verdadeiro cristão, o mundo, seus amigos que obedeiam a Cristo, não vão amar você. A não ser que você é aquele crente que na hora do vamos ver, mas o que tem? Jesus é amor, e aí abre mão daquilo que você professa aqui. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele, do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O sentimento das pessoas que não têm Cristo, por mim e por você, se você crê em Cristo, ele nos odeia. Mas antes de nós, o mais grave não é nos odiar, o mais grave é odiar Deus. Verso 23 do texto. Não somente Jesus, não o homem Jesus. Olha o que o Senhor Jesus diz, 15 e 23. Quem me odeia? Jesus odeia também ao meu Pai, Deus. Isso é muito sério? Isso é popular? É claro que não. Mas é a verdade. Quem ama a Cristo, o mundo não. O mundo odeia. O mundo odeia a Deus. Uma pessoa que não foi regenerada, odeia. Entenda, mesmo que ela for religiosa, mesmo que ela se diga evangélica e não creia no Evangelho, uma pessoa que se diz evangélica e não creu no Evangelho, ela odeia Deus. Odiar alguém é detestar, é ter repugnância. Este é o sentimento do mundo para com Deus. Mas as pessoas, elas não dizem isso, é claro que elas não dizem. Elas não afirmam categoricamente isso. Então como é que pode dizer que odeia? Quando uma pessoa, nós oramos pela nossa família, oramos? Que não creu em Cristo, é duro admitir, eles odeiam a Cristo.
Quando você prega a palavra para alguém que não crê em Cristo, ela diz: eu não quero saber. Quando você fala do Evangelho, ela fala: não, isso eu não quero saber. Quando você mostra que ela é uma pecadora, que ela está em pecado, ela precisa se arrepender, ela faz piada, ela não quer saber, ela está mostrando que ela odeia Deus. Quando ela precisa, como Jesus disse, que foi a primeira coisa que Jesus disse? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando você diz isso para uma pessoa, fala: você está ficando louco, ela odeia a Deus. Isso não é para chocar, irmãos, isso é o que a palavra de Deus diz. Mas se for para chocar, graças a Deus por isso. O problema não é o choque, o problema é ser indiferente. E misericórdia, é possível que alguns de vocês estejam ouvindo isso e absolutamente indiferentes a isso. Um texto que me impressiona, Apocalipse capítulo 16, verso 11. É inacreditável, porque hoje, pela graça, eu creio no Evangelho. Mas isso aqui sou eu, sem Cristo. Apocalipse capítulo 16, se você for ver lá, as taças da ira. Será um momento no fim desta realidade, desse mundo, em que Deus vai literalmente derramar a sua ira sobre esse mundo. E assim, não é o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora é café pequeno. Deus vai derramar pragas sobre esse mundo, e que a Bíblia chama de taças da ira. Contra quem? Contra todos aqueles que o odeiam. E numa situação como essa, não é possível que Deus está mostrando a sua ira, as pessoas estão vendo que elas são pecadoras, agora elas vão se arrepender. Apocalipse, capítulo 16, verso 11. Qual vai ser a reação desses do mundo? Diz assim: e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O mundo odeia a Deus. Não é quando não é pelo amor, é pela dor. Onde está isso na Bíblia? O mundo, na atual circunstância, que milhões de pessoas morreram por causa, devia estar se voltando para Deus. O que está acontecendo? Estão rejeitando cada vez mais a Deus. O mundo odeia a Cristo, não ama. Odeia a Deus, odeia a sua palavra. Mas isso também só para esses mais radicais. Romanos capítulo 3, versos 10 e 17. Esse texto está falando para mim e para você. Eu e você somos isso aqui sem Cristo. Não estou falando de amor. Aqui amor sequer é mencionado. Romanos capítulo 3, versos 10 a 17, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víboras está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz, e não há temor de Deus diante deles. Não há temor de Deus. Amor é temor de Deus. Esse é o retrato do homem. Qual? Eu e você. Nascemos assim. Vê se você concorda. Todo ser humano, todos nós, eu e vocês, por sermos criaturas de Deus, criados por Deus, e outra, criados à imagem e semelhança dele, nós deveríamos amar a Deus. Nós deveríamos querer conhecer o nosso Criador. Nós deveríamos manifestar interesse por Ele, querer andar com Ele, querer viver com Ele. Mas o texto diz que nós sequer temos temor a Ele. Por quê? Porque antes dele
eu e vocês escolhemos o pecado. E o pecado destruiu essa possibilidade de amar a Deus. O homem natural sequer teme a Deus, quanto mais amar a Deus. Mas por que o homem odeia a Deus? Bom, como a nossa única regra de fé e prática é a palavra, vamos ver ela responder, e ela sempre responde de maneira clara. João, capítulo 3, versículo, nós sempre lembramos do versículo 16, mas depois do 16 tem o 17, 18, 19 e o 20. Olha o 20. O que diz o 16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu, por amor e de graça. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho para salvar essas pessoas, para salvar pecadores como eu e você. Mas olha qual a reação, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque as pessoas odeiam a Deus porque elas amam o seu pecado. Elas querem a qual? Aí cada um de nós tem o seu. As pessoas odeiam a Deus porque Deus é luz. E a luz, quando ela chega na escuridão, ela mostra o quê? Se o ambiente está sujo, é o que não é o nosso caso, vai mostrar a nossa sujeira. Eu não vou para a luz porque ela vai mostrar quem eu sou. Eu prefiro a sujeira. E é assim o homem. Mas Deus. Esse é o retrato do homem. Ele nunca mudaria por si mesmo. Nunca manifestaria qualquer interesse por Deus, se Deus não tivesse feito algo. Mas Deus, em seu amor, graça e misericórdia, salvou todos aqueles que recebem a Cristo. E hoje, ainda que de maneira imperfeita, estes quem? Os cristãos, e somente os cristãos. Eu estou falando de cristão como contexto ou conotação religiosa. O nosso país é um país cristão, misericórdia. Cristão é que foi convertido a Cristo, que nasceu de novo, que foi regenerado, que creu em Cristo como Salvador e Senhor, que creu em sua morte e ressurreição com Cristo, que creu de verdade em Cristo. Esses agora podem amar a Deus, podem amar a Cristo. O que aconteceu para que isso mudasse? 1 João, capítulo 4, verso 10. 1 João, capítulo 4, verso 10. Aí está, se você hoje creu em Cristo e você o ama, nós vamos ver que é muito imperfeitamente, mas você o ama, algo aconteceu. E João diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, lembra? Nós não amávamos a Deus, nós odiávamos a Deus. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que houve? O Evangelho. O Evangelho. O poder de Deus para salvar pecadores. A mudança veio de Deus. Onde eu e vocês participamos? Nada. Nada. Aliás, nós participamos. Deus fez um acordo conosco. Ele entrou com seu amor, graça e misericórdia. Nós entramos com a única coisa que nos cabe, que nos é autenticamente nossa. O quê? Os nossos pecados. Se Deus não fizesse algo, todo ser humano nasceria, viveria e morreria odiando a Deus. Mas isso não é popular, a nossa preocupação. Espero que você entenda.
E pela graça de Deus, desse púlpito aqui, nunca saia qualquer desejo de ser popular com quem quer que seja. Eu estava falando com o Carlito. Alguém que você ouve que está... Você tem alguém que você ama, e aquela pessoa fez uma consulta médica, e aí o médico traz para você, ele não quer falar para a pessoa. E ele diz, ele está com uma doença que vai matá-lo em 6 meses. Você não vai dizer para ele, porque você o ama? Não. Vou dizer exatamente o contrário. Porque eu amo, eu vou dizer. É como o John MacArthur disse, falaram para ele, essa linguagem aí ofende as pessoas, mas eu fui chamado para ofender as pessoas. Porque a partir do momento que você é ofendido pelo seu pecado, e você só vai se sentir ofendido se o Espírito Santo levar isso, você vai ver que você precisa de um Salvador. Você só vai ver que precisa de um Salvador porque o Espírito Santo vai levá-lo a isso. E você vai então reconhecer os seus pecados e vai entender que na cruz Cristo morreu por você. E você vai crer no que Ele fez lá há 2000 anos, não pela humanidade, mas por mim. Ele morreu na cruz por mim, Marco. No seu sangue derramado, como nós cantamos, nos lavou, Ele nos lavou, Ele me lavou. Na sua ressurreição Ele me deu uma nova vida. Nisso consiste o amor de Deus. Ele nos amou. Você é alvo desse amor? Se você não crê em Cristo, você não é. Você o odeia. Mas se você está sendo confrontado, então diga, meu Deus, isso eu quero para mim. E Ele vai revelar. Deus nos concedeu uma nova vida, nós que cremos no Evangelho. Só então, agora, respondendo à pergunta, quem ama Cristo? Aqueles que foram regenerados. Todo o resto, religiosos ou perversos, entenda. Eu conheci pessoas extremamente religiosas. Elas não amavam a Deus, amavam a religião delas. Amar a religião é odiar a Deus. Mas se eu e você cremos no Evangelho, agora, nascidos de novo, nós somos chamados à obediência. E é para nós que Ele está dizendo, se você agora me ama. Aqueles 11 homens amavam o Senhor. A prova? Morreram por Ele. Mas Pedro negou Jesus. Negou, depois ele morreu por ele. Se a gente for basear nos meus pecados, mesmo tendo crido em Cristo, e condicionar os meus pecados tendo crido em Cristo, a minha salvação não é mais graça, é obra. Eles creram, eles amaram, eles amavam o Senhor, de maneira imperfeita, como qualquer cristão na história, mas eles amavam o Senhor. E então Jesus está dizendo, se vocês agora me amam, me obedeçam. Obedeçam aquilo que eu ensino para vocês. Obedeçam a minha palavra. O irmão John Gill, comentando dos irmãos, os 11 apóstolos, ele diz, não que Cristo duvidasse do amor de seus discípulos por ele. O que ele ordena é a observância dos seus preceitos. É como ele dizendo, visto que vocês me amam, que me amais, como fazem todos aqueles que nasceram de novo. Se você creu em Cristo, se você nasceu de novo, se você tem certeza, você o ama, nós o amamos. Agora, nós sabemos que é imperfeito, e cada vez que a gente se aproxima mais da palavra, mais a gente vai ver que é imperfeito. E nesse mundo, o Hélio também trouxe isso hoje de manhã, nesse mundo nunca vai ser perfeito. Mas o Senhor esperava que eles o amassem.
ele desejava esse amor deles por ele. E aqui então é o fundamento, irmãos. Por quê? Por que, Senhor, eu devo te obedecer? É se você me ama. Você ama, você me ama, então me obedeça. Irmãos, o fundamento para obedecer a palavra de Deus não é medo do inferno. Eu não tenho medo do inferno. Se tiver um ataque fulminante aqui agora, eu não estou com medo do inferno. O Senhor já me tirou de lá. Todos aqueles que creram no Evangelho. Não é por causa das consequências. Se eu e vocês pecarmos, saibamos, nós vamos sofrer as consequências dos nossos pecados. Mas não é por medo de consequência que eu devo desejar obedecer o Senhor. Não é por causa do castigo. Às vezes, porque Ele ama, Ele não disciplina aqueles que Ele ama. Todos aqueles que Ele recebe por filho, o que Ele faz? Ele disciplina. E graças a Deus por isso. Então, se você e eu somos disciplinados, é evidência de que somos filhos, mas eu não vou obedecer a Deus porque eu tenho medo da disciplina. Eu não vou obedecer a Deus por causa do o que as pessoas vão falar. Eu não vou obedecer a Deus para dar testemunho, para mostrar que eu sou santo, para mostrar que eu sou mais espiritual do que... Não. É por amor ao meu Senhor. É claro que essas outras realidades vão acontecer. Se nós o amarmos e obedecermos, nós vamos testemunhá-lo, nós não vamos sofrer. Mas a razão, irmãos, a razão é o amor a Ele. Não é por galardão, recompensa, é por amor. Mesmo que não tivesse nada, por amor a Ele. Essa é a razão de nós devemos obedecê-lo e queremos obedecer ao Senhor. Não é isso que ele está dizendo? Você me ama, Marco? Amo o Senhor. Me obedece, filho. Eu amo Jesus. Dizer não basta. Mateus capítulo 15, verso 8. Olha o que Jesus disse para os religiosos que diziam que amavam a Deus, que conheciam e que faziam. E nós estamos vendo lá, nós vimos Abacuque, nós estamos vendo em Isaías, o que Deus está fazendo com o povo que diz que o ama, corrigindo aquele povo. Hoje a igreja precisa disso. Eu e vocês precisamos. Este povo é Jesus dizendo: honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não ama. Eu amo Jesus. Mas na hora do meu negócio, em que eu tenho que dizer a verdade, que Ele manda eu dizer, eu minto. Não. Se tem uma coisa que eu e vocês não estamos fazendo naquela hora, é amar Jesus. 1 João capítulo 3, verso 18, e aqui João, inspirado pelo Espírito, é mais claro ainda. Olha o que ele está dizendo. 1 João 3, 18, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então o amor não é dizer, sim, eu digo, Deus disse que nos amou, sim ou não? Deus amou o mundo, mas o que Ele fez? Ele veio até nós, Ele agiu. Amar da boca para fora é o que o mundo faz, odiando. E nós corremos o risco de, tendo crido em Cristo, amar a Jesus, mas quando Ele nos diz, meu filho, não faça isso, meu filho, faz, não, eu não vou fazer, eu não estou amando. Irmãos, a maior razão é uma palavra que eu gosto, infelizmente, ela está desgastada por falsos profetas, mas, irmãos, o motivo maior é um relacionamento pessoal com Deus. É não entristecê-lo.
Deve ser horrível eu e vocês pensarmos a possibilidade de entristecer o Senhor, que nos amou com amor eterno. É muito comum e perigoso nós confundirmos o Senhor da palavra com um conjunto de regras. Irmãos, nós não vamos para a Bíblia para conhecer a Bíblia. Entenda, não tem como não conhecer a Deus sem a Bíblia. Nós falamos isso regularmente, mas o alvo não é a Bíblia. O alvo é o Deus da Bíblia. O alvo é um ser pessoal, não é um conjunto de regras. É um relacionamento íntimo com Ele. É aquela palavra maravilhosa que descreve isso: comunhão com o Senhor. Comunhão, relacionamento, intimidade com Ele. Estar com Ele. Isso é que nos leva e é a razão principal de obedecê-lo. Nenhuma outra. Não significa que nós não devamos ter temor. Sim, nós tememos diante de Deus e trememos, sim, mas não é essa a razão principal. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, olha para o que eu e vocês fomos salvos, irmãos. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, andar com Ele. Comunhão é identificação, união, relacionamento. É conhecer muito bem alguém. Não é conhecer muito bem um livro que fala desse alguém, é conhecer muito bem esse alguém. Nós temos dificuldades por pensar assim, porque nós não vemos o Senhor, vemos? Não. Nós não sentimos o Senhor, eu não sinto Ele. Nós não ouvimos falar de forma audível, ainda que Ele fale pela palavra. Nós não o tocamos. Isso nos dificulta da compreensão de relacionamento, porque nós somos seres pessoais e estamos em uma realidade física, então nós tocamos. Eu toco a minha esposa, os meus filhos, eu os ouço, eu os vejo, a gente está junto. Com Deus a gente não vê, mas é a mesma coisa. Ele não quer que a gente saiba do livro dele, Ele não quer que a gente saiba de um conjunto de regras para segui-las, Ele quer que a gente conheça o livro dele e por meio do livro dele chegue até Ele. Ele é o alvo. E nós, irmãos, que pela graça de Deus defendemos a melhor teologia que existe, chamada teologia reformada, nós corremos um risco de defendermos uma teologia e esquecermos do Deus por trás dela. É muito perigoso. Nós somos chamados para a comunhão. E na comunhão com Ele, Ele vai nos levar, por amor a Ele, a obedecê-lo. Só os que creram no Evangelho amam a Cristo. A razão da obediência é o amor a Ele. Tá. E agora? Até agora está muito teórico isso aí, hein? Quais os mandamentos? Bom, a gente vai ter que voltar, sabe para qual? Para aquele lá. Mas vamos ver Jesus e não mais o perito na lei. Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Você creu em Cristo? Amém? Amém? Alguém aqui que creu ou não? Nasceu de novo? Então o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você como eu obedeço. Vai doer. Vem para quebrar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Lembra do perito?
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O resumo da lei é esse. O Senhor está dizendo: você me ama? Eu amo, Senhor. Obedeça os meus mandamentos. Quais? Me ame mais do que tudo e ame as pessoas que eu coloco à sua volta. De que forma? Dizendo: tá bom, Senhor? Não, porque eu não fiz assim com você. Eu não fiquei lá do céu dizendo: eu amo vocês aí de baixo. Eu vim até vocês. Eu me humilhei. Eu morri por vocês. Eu entreguei a minha vida por vocês. Isso é amar. Isso é amar. E o Senhor está dizendo agora para mim e para você. Bom, qual a primeira conclusão que nós chegamos quando nós vemos esse padrão? É inatingível. Mas o fato de ser inatingível não me dá o direito de dizer: não, isso aí também não dá, nem quero. Não, Senhor, é impossível. Mas eu quero andar com o Senhor de maneira tal que cada dia que passa o Senhor vai transformando e vai me capacitando a te amar mais e a te obedecer e amar o meu próximo. E o meu próximo, o primeiro próximo é a minha esposa. O primeiro próximo que Deus colocou é a minha esposa. Ela está na frente dos meus filhos e eles sabem disso. Aí já cai o conceito muito no mundo hoje. Filho, quando chega, toma o lugar da casa. Não, filho não é o lugar. Um dia ele vai embora. Agora, para eles, eu estou falando para nós homens, sabe qual a maior segurança para os nossos filhos? Eles verem que eu e vocês amamos nossas esposas. O próximo não é o irmão da China. O próximo é quem está do nosso lado. Agora, eu não vou amar a minha esposa se eu não andar com Deus. Quem eu vou amar se eu não andar com Deus, irmãos? Responda. A sua resposta é a minha. Quem mais eu vou amar se eu não andar com Deus? Eu. Se eu obedecer ao Senhor, esse chamado, o Senhor, e por isso que ele coloca: o primeiro é esse, eu. Me busque. De que forma? Meios da graça. Meditação na palavra. É dobrar os joelhos diante de Deus, não porque é mais espiritual. Tem que fazer essa ressalva. Alguns achavam que ajoelhar é mais espiritual do que orar em pé. Mas é dobrar o meu joelho em humilhação ao meu Senhor e dizer: Senhor, eu quero te conhecer. Ele não vai vir e se manifestar fisicamente. Você quer me conhecer? Abra a minha palavra e você vai me conhecer. Eu vou falar com você por meio dela. Eu vou moldar o seu caráter. Eu vou te quebrar por meio dela, porque eu te amo. E cada dia que passa, quanto mais a sua palavra, mais dele, mais ele vai nos quebrando, nos moendo e vai tirando aquilo que não é. Aí eu que era o centro, agora eu começo a olhar para ele. E por olhar para ele, como ele diz, eu vou olhar para as pessoas que estão à minha volta. É isso, irmão. Agora, se não for ele primeiro, nada disso vale. Se eu não tiver tempo com a sua palavra, se eu não tiver tempo de oração, se eu não meditar na sua palavra, se eu não estiver com meus irmãos, e a coisa que eu mais gosto é sentar com os irmãos e falar da palavra. Eu sou um retrógrado, eu sou um religioso, eu detesto conversar das coisas desse mundo. É um religioso, tá. Se eu andar com esses meios que Deus estabeleceu, por meio deles, eu cresço no relacionamento com Ele. E a partir dessa comunhão, desse relacionamento, eu vou amá-lo. E Ele vai me dar vitória sobre os meus pecados, por amor a Ele, fruto de um relacionamento. Aí então, o primeiro é Ele. O segundo é o meu próximo. Irmãos, a cruz é o nosso lugar. O marco tem que estar na cruz.
Enquanto eu estiver lá, não tem nada de mim. Aí tem Cristo em mim, na minha casa. Tem Cristo em mim jogando bola. Tem Cristo em mim na rua. Tem Cristo em mim com os meus filhos. Tem Cristo em mim com a minha família que rejeita e que odeia a Deus. Ele vai nos capacitar, irmãos, a obedecê-lo. A amar aquelas pessoas que eu amo a Jesus, mas odeio o meu irmão. Lembra que João disse? Se você odeia o seu irmão, você não ama a Deus. E o irmão, nós vamos ver o contexto primeiro, é do irmão em Cristo. Mas se você odeia a pessoa que está do seu lado, porque ela não é cristã, você não ama. Minha esposa, o meu esposo não é cristão. Deus não tem nada a ver com isso, né? Quando Ele te elegeu, antes da fundação do mundo, Ele te converteu num casamento com alguém que ele não sabia disso, foi um acidente. Será que Ele tem um propósito para isso? Mas você não conhece a minha esposa, ou o meu esposo. Não, eu conheço o Cristo que amou você, e eu. Agora, irmãos, tudo isso fica muito bonito, é uma linguagem assim, tipo, mas não tem nada na vida prática se eu não andar com o Senhor. Eu estava compartilhando com os irmãos hoje. A minha oração para nós, o presbitério, é que cada um de nós, eu, Danilo, Flávio, Kleber, Mores, Hélio, que cada um de nós ande numa intimidade tão grande com o Senhor que os nossos problemas que a gente tem hoje entre nós, dificuldades, vão acabar. É verdade ou não é, irmãos? Se nós andarmos em intimidade com Ele, isso vai nos fortalecer no relacionamento com Ele e entre nós, e vai nos conceder graça para cuidar daqueles que estão aqui, dEle. Tudo começa por Ele. Por isso que o Senhor Jesus é primeiro Ele. Irmãos, nós somos chamados para amar a Deus. Fomos salvos para amá-lo, para andar com Ele. Quanto mais isso acontecer, mais nós vamos obedecê-lo. Nunca vai ser perfeito, mas nós nunca vamos nos contentar em não amá-lo como Ele é digno. Que o Senhor faça isso na minha vida, irmãos. Como o Hélio disse hoje, a gente sempre fala aqui, a pregação ela começa aqui, é uma espada, ela corta aqui, antes de cortar aí. Que o Senhor faça isso no nosso meio, irmãos. Faça isso na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Faça isso no nosso meio, como irmãos em Cristo, para a glória dEle.